um soco carregado de raiva de um ex-escravo finalmente acerta a cara da maior autoridade do mundo de One Piece. Além disso, mais características da raça dos bucaneiros foram apresentadas, além de que o Buster Call foi ativado. No meio de tudo isso, cadê o Luffy? É disso que nós vamos comentar nesse vídeo. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltamos com o primeiro capítulo de One Piece do ano. A gente voltou com o capítulo 1104 de One Piece, eu trouxe aqui as minhas opiniões em relação a esse capítulo. E já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora falar sobre esse capítulo aí. No todo esse capítulo foi bem morno, porque ele girou só em torno ali do socão do Kuma no Saturne, mas é um socão carregado de muita história e de muita raiva, que o Oda precisava tirar um capítulo à parte só para esse socão, e esse socão foi épico. A gente vai comentar um pouco mais dele mais pra frente. Mas por ter sido um capítulo bem morno, ele teve pontos interessantes que a gente vai comentar ao longo desse vídeo. O primeiro ponto é o Kuma com consciência, ou com um pouco da sua consciência. A gente tem alguns pontos que mostram isso. O primeiro são os flashbacks que aparecem enquanto o Kuma está lançando esse soco absurdo no Saturne. Ele lembra de quando ele era pequeno, quando conheceu Saturne, quando a sua mãe morreu, da Guine, da Bonnie criancinha, e tudo isso ele coloca no seu punho para lançar um socão absurdo no Saturne. Mas além disso, outros pontos que mostram que ele está consciente são as palavras do narrador que falam ou que deixam claro que é o Kuma que tá lembrando de todos esses momentos, e ele ter usado o Haki do Armamento nesse soco que ele já tinha utilizado no capítulo anterior. Então esses três pontos, que são o flashback, as palavras do editor e o Haki do Armamento que ele utilizou, comprovam que o Kuma está consciente. Mas antes desse socão acertar, o próprio Saturne se questiona como o Kuma ainda pode estar vivo se ele acionou o botão de autodestruição. Aquele botão que ele colocou, ele já tinha acionado assim que o Kuma foi capturado pelo exército revolucionário. No caso, era para o Kuma se tornar uma bomba para acabar com o exército revolucionário e suas principais lideranças. Então, quando o Kuma foi capturado, ele apertou o botão. Mas o Kuma não se autodestruiu. E aí, ele se questiona como foi que isso aconteceu ou por que o Kuma não morreu. Aqui a gente vai detalhar esse socão do Kuma que foi absurdo, pegou em cheio na cara do Saturne, amassou a cara dele e jogou o Saturne muito para longe. Vê só o quão absurda não é a força de um bucaneiro representado nesse socão aqui do Kuma no Saturne, mandando ele voando para longe. Porque aqui a gente tem algumas características desse socão. Primeiro, a sua força absurda, como eu já falei, que amassou a cara do Saturne. O segundo foi que teve força o suficiente para arremessar ele longe, batendo em vários e vários prédios e destruindo vários deles. E foi responsável por quebrar um dos chifres do Saturne e deixar ali várias partes do seu corpo mutiladas, inclusive o seu braço. Vê só o quão absurdo não foi esse socão. E quando isso vier para anime, meus amigos, a internet vai explodir, porque esse socão foi tão absurdo quanto o que o Luffy deu lá no Bellamy, o primeiro socão no Bellamy, e quando deu no Tenryubito. Vai ser basicamente ali algo parecido e a gente vai vibrar muito. Depois desse socão, o Kuma abraça a Bonnie como se estivesse protegendo ela. E o Vegapunk se questiona o que está acontecendo e como o Kuma está ali, quando ele deveria estar desligado ou em estado vegetativo. Ele fala que cumpriu a sua promessa com o Gorosei de colocar um botão de autodestruição no Kuma, mas essa autodestruição não é física. O Kuma não vai se explodir como o Gorosei queria. Ele só vai se desligar, ou era para isso ter acontecido. O próprio Vegapunk fala que colocou esse botão de desligamento total, que era para o Kuma ficar em estado vegetativo, incapaz de ouvir qualquer ordem. Mesmo assim, ele foi até a ilha salvar sua filha. E o próprio Vegapunk abre uma discussão sobre uma nova característica, ou a verdadeira característica dos bucaneiros, mas ele não completa essa frase, ele não fala o que é.
E a gente pode até pensar em coisas que podem complementar isso e nos dar a verdadeira característica dos bucaneiros. Mas ele só levanta essa teoria, o Oda, na verdade, levanta essa possibilidade, mas não completa. E aí eu poderia dizer que a minha opinião em relação a isso, a minha explicação em relação a isso, para o Kuma se mover por vontade própria e ir até a ilha para salvar a sua filha, é por sua vontade inabalável em relação a proteger sua filha. Como eu já falei no capítulo anterior e nos 2 vídeos de spoiler, a vontade inabalável do Kuma, ela sobressai a qualquer programação. Inclusive, uma ordem que ele teria que fazer quando estava ativo e quando ele não estava ativo, que foi depois que o Gorosei apertou o botão. Sua vontade inabalável se sobrepõe a tudo isso. E essa vontade inabalável é de proteger a sua filha, manter ela segura. E aí a gente tem aquele gancho lá do começo de Egghead, onde a Vegapunk Lilith fala que uma programação não se sobrepõe a um desejo primitivo. Aquele tubarão que foi modificado tinha a programação de destruir os navios e capturar todos os tesouros para o Vegapunk, e não comer os navios. Mas aquele tubarão gigantesco queria comer o navio dos Chapéus de Palhas. Então essa pode ser a resposta ou gancho para comprovar que o Kuma pode se mover mesmo contra a sua programação. Agora, pensando um pouco mais sobre a teoria ali do Barba Branca também ser da raça dos bucaneiros, e vendo as características que os dois mostram, além do seu tamanho gigantesco e força absurda, é o desejo dos dois de continuar avançando em direção ao seu objetivo. No caso do Barba Branca na Guerra de Marineford, ele continua avançando absurdamente mesmo quando seu corpo não podia mais. Depois que seus órgãos internos foram queimados, depois de receber 200 e não sei quantos tiros, 50 e não sei quantos balas de canhão, 27 e não sei quantas espadadas que foram enfincadas em seu corpo, quando parte da sua cabeça foi arrancada, mesmo assim ele manteve um desejo inabalável de continuar avançando para proteger os seus filhos. E o Kuma mostrou isso agora nesse arco de Egghead. Inclusive a gente tem aquele paralelo dos dois tendo ali parte do seu rosto ou da sua cabeça arrancadas pelo soco de lava do Akainu. Tanto o Barba Branca quanto o Kuma em capítulos anteriores. Só que como ele é um robô, é um ciborgue, ali a gente não viu, ele não arrancou, na verdade, parte da cabeça do Kuma, mas foi o mesmo ataque no mesmo lugar. Então, por essa vontade inabalável, a gente pode tirar uma resposta de que a característica dos bucaneiros que tanto traz medo para o governo mundial seja essa vontade inabalável de continuar seguindo em frente. E por isso que essa raça foi exterminada. Assim como a raça dos Três Olhos também foi, porque eles tinham um poder que podia ouvir o sopro das coisas, inclusive saber as informações dos poneglyphs. Então aquela raça acabou sendo extinta por causa disso. Então uma raça que tem uma vontade inabalável de continuar seguindo o seu deus, que é Nika, também deveria ter sido exterminada, como foi o que aconteceu. Aqui no meio de todo esse caos nós temos um momento bonitinho, que é a Bonney abraçando o pai dela e agradecendo por tudo que ele fez por ela. Porque ela viu todas as suas memórias, soube como era sua mãe, o que aconteceu com ela, que seu pai escrevia muitas cartas e o conteúdo dessas cartas para ela agradece e abraça o seu pai. E esse é mais um ponto que Oda faça com que a Bonney entre para o bando dos Chapéus de Palhas, porque ela merece muito, ainda mais por seu passado trágico. E o seu objetivo futuro, que no caso é encontrar o Nika e apresentar esse Nika para o seu pai. E no caso é representado pelo Luffy. Mas após isso, ou depois desse momento bem emocionante, nós temos que o Saturn se levanta questionando como o Kuma está se movendo. Pro Vegapunk só responder que por causa do ou foi por causa do amor. Mais uma vez, levando em consideração ou corroborando com o fato de que sua vontade inabalável, que é proteger a sua filha por amor, está se sobrepondo à sua programação. E aqui ele tá com todo o corpo todo machucado, todo o braço dele tá todo desfigurado,
e ele começa a se regenerar. Nos spoilers tinha saído que era por causa das chamas negras, ou tinha chamas negras que estavam regenerando o seu braço. Mas olhando para as páginas do mangá, não parece ser a mesma chama que aparece nos ombros de alguém que está desperto, ou despertou sua Akuma no Mi. Parece mais aquele desenho que o Oda faz quando alguém come um poder de Akuma no Mi, ou quando tem o efeito de uma Akuma no Mi sobre alguma coisa. E aí o Oda desenha tipo aquelas formas circulares em volta dessa coisa. Foi o que pareceu quando ele estava se regenerando, e isso pode querer nos dizer que essa regeneração que ele tem pode ser resultado da cirurgia da juventude perene, que foi alguém que usou a Ope Ope no Mi para fazer a cirurgia nesse velho, no Saturne, e por isso ele consegue se regenerar e não vai morrer. Acho que é alguma coisa relacionada a isso, porque a mesma aparência que ele tem hoje em dia, ele tinha há 20 ou mais ou menos 20 anos atrás, lá no passado do Kuma, 25 anos atrás, lá no passado do Kuma, quando o Kuma era criança e ainda um escravo. Então pode não ter a ver com seu poder de Akuma no Mi atual, que é aquela aranha boladona, mas pode ter a ver com a cirurgia da juventude perene que foi feita nele. E aí quando ele vai atacar o Kuma, o Sanji aparece e impede que esse ataque possa acertar, porque ele quer proteger a Bonnie. O Franky complementa, dizendo que eles devem muito ao Kuma, e já prepara o seu Radical Beam, que até chama a atenção do Urosei, mas ele não se mexe, né? E o ataque atravessa o seu corpo. Vê só, o Radical Beam é um ataque que sempre que foi armado contra alguém, trancou aquela pessoa. A Big Mom foi a última que ou trancou ou derrotou aquela pessoa. A Big Mom foi a última que trancou, e ela no caso é um Yonkou, pegou até um home para se proteger, e o Saturne tancou isso. O ataque atravessou o seu corpo e ele se regenerou depois. Vê só o quão absurda não é essa regeneração do Saturne. Meu amigo não vai ter como matar esse velho, não. Depois disso, o Franky é acertado por um chutão do Kizaru, que já quer acabar com toda essa aventura aqui na ilha de Egghead. E nós temos aqui uma discussãozinha entre o Kizaru e o Vegapunk, com o Vegapunk dizendo que o Kizaru se tornou um homem bem triste, e o Kizaru ironizando isso, dizendo que ele deveria ter ido com óculos mais escuros, para não parecer que ele estava demonstrando as suas emoções. Mas no final desse capítulo, a verdadeira batalha vai começar, porque nós temos um Luffy desaparecido, nós temos o Kizaru querendo fazer com que os Mugiwaras provem a sua verdadeira força para ele, porque ele vai com tudo para cima de todo mundo. Nós temos o Buster Call ativo na ilha e o Saturne também para ser derrotado. Então, como é que eles vão ser derrotados? Quem vai lutar com o Kizaru se tem o Saturne? E dentro de um arco, o Luffy luta sempre com o mais forte. Se a gente levar em consideração que o Saturne é mais forte que o Kizaru, o Luffy lutaria com ele, mas será que o Sanji conseguiria lutar ou tancar o Kizaru? Eu quero saber as suas opiniões em relação a esse capítulo, então já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!